Estamos de volta com o programa Nossos Pesquisadores e ainda com a professora Cibele. Professora, por que investir em projetos de ensino? Bom, para a gente entender um pouco, para eu poder responder a sua pergunta, é importante a gente fazer uma conexão entre projetos de ensino e história da ciência. Bom, então toda a minha formação foi principalmente em física, em história da física, mas na época do meu mestrado e no final do meu doutorado, eu comecei também a investigar questões relacionadas ao ensino de física, que é uma área de pesquisa bastante estabelecida aqui no país e no mundo todo. Aqui no Brasil a gente tem cursos de pós-graduação em ensino em várias instituições, e no exterior também quase todas as grandes universidades têm departamentos do que eles chamam de Science Education ou didática das ciências, né? E aqui no Brasil também a gente tem essa área de pesquisa. E uma das linhas importantes na parte de ensino de física é como que a história e a filosofia da ciência podem colaborar para o melhor aprendizado de ciências. Então, no caso das minhas pesquisas, eu busco entender como que a história da ciência pode ser aplicada ao ensino para motivar os alunos, porque a história da ciência é um tema que chama muita atenção. Inclusive, tem estudos que mostram que abordagens históricas em sala de aula, elas conseguem atrair mais meninas para as aulas de ciências, então as pessoas se sentem mais motivadas a entender, porque você humaniza aquele conteúdo, você mostra que atrás daquela fórmula há pessoas que trabalharam, que aquilo não é uma coisa que veio do além na cabeça de uma pessoa que ela acordou com uma ideia, mas sim que aquilo é o resultado de um processo, de uma construção histórica, e os alunos gostam muito de saber disso. Saber que os cientistas cometeram erros, os alunos cometem erros, eles têm dificuldades, eles sofrem. Então, saber que os cientistas também passam por esse processo é uma coisa que motiva bastante os alunos. E outra coisa também é que você entender as dificuldades que os cientistas enfrentaram, dificuldades conceituais, muitas vezes ajuda a elucidar as próprias dificuldades conceituais que o aluno tem. Porque certos temas são difíceis mesmo de entender, conceitualmente difíceis, e a construção desse conceito foi, às vezes, em alguns casos, demorou séculos para certos conceitos serem estabelecidos. Um exemplo disso é o conceito de inércia na física que a gente aprende. Não sei se você se lembra lá do ensino médio, que você aprende a segunda lei de Newton, que fala sobre a relação entre força, massa, aceleração. E aí ali está envolvido o conceito de inércia, que é uma coisa bastante contra-intuitiva e que foi negociado ao longo de pelo menos 100 anos. Vários pesquisadores contribuíram para a construção desse conceito, e a gente coloca lá na aula como se fosse em 2 minutos, você vai lá e fala como se fosse uma coisa muito simples. Então, mostrar a complexidade do conhecimento dos conceitos é importante, e o aluno ele também acaba aprendendo mais física numa abordagem histórica, além de se sentir mais motivado. E aí, uma terceira razão para a gente poder relacionar a história da ciência com o ensino é você também ensinar um pouco para os alunos sobre como que a ciência funciona. Porque hoje em dia a ciência tem um papel fundamental na nossa sociedade, ela tem um valor enorme na nossa cultura, e é importante que os alunos entendam os fatores envolvidos. Então, como que é a questão do financiamento na ciência é um aspecto importante. A importância dos governos investirem em ciência e tecnologia. Isso, quando a gente olha para a história da ciência, você vê os projetos importantes nos diversos países, no Brasil, inclusive, projetos científicos. Então, é importante para os alunos entenderem como que a ciência funciona, tanto da perspectiva do financiamento, quanto também da perspectiva de como que os resultados científicos são construídos.
que existe quando a gente fala, por exemplo, sobre uma teoria, a gente fala sobre a teoria da evolução. O que significa a palavra teoria? Quando a gente fala sobre a teoria da relatividade, o que significa a teoria? Será que é uma coisa, é só uma teoria, não foi provado ainda, então não vale? Não, não é isso. Uma teoria é uma coisa que foi construída, que tem vários resultados experimentais que reforçam essa teoria que a gente aceita hoje, que não é uma coisa vaga como qualquer outra coisa. A teoria, os resultados científicos, eles são construídos, negociados por diversos pesquisadores, que é importante a gente passar essa mensagem para os estudantes de que os resultados científicos, eles não são verdades absolutas, eles se alteram ao longo do tempo, porém os resultados que a gente aceita hoje, eles são muito bem fundamentados. Então isso é importante porque a gente está vivendo numa época onde existe pessoas que estão questionando diversos resultados importantes, mas sem utilizar a metodologia científica, sem utilizar uma abordagem científica. Então, que hoje em dia é importante a gente valorizar os resultados científicos e isso, uma das formas da gente fazer é mostrando para as pessoas como a ciência funciona. E aí, como você me perguntou, há muitos desafios nisso, né? Porque falando parece que é muito fácil. E os principais desafios para a gente desenvolver projetos de ensino que utilizem a história da ciência em sala de aula, muitos desses desafios estão relacionados com a estrutura de todo o sistema educacional brasileiro, que a gente, como se sabe, a gente está passando por um período onde os investimentos em educação são cada vez mais reduzidos, então isso dificulta um pouco o trabalho dos professores em sala de aula. Para que os professores possam efetivar projetos de ensino em sala de aula, é importante que haja investimento na formação continuada dos professores, então que eles aprendam novas metodologias, e para isso eles precisam ter tempo, e aí para ter o tempo eles precisam ser liberados um pouco de sala de aula. Então isso é um lado, que seria investir na formação continuada de professores, e o outro lado importante é você também investir na formação inicial de professores, que é o que a gente faz aqui no Instituto de Física de São Carlos, que a gente tem uma licenciatura em Ciências Exatas, que os nossos alunos eles têm uma formação super contemporânea, moderna, eles aprendem as coisas mais atuais sobre ensino, metodologias, conteúdos, e especificamente a parte que me toca, né? Eles têm disciplinas de história da ciência, nas quais eles também têm que desenvolver projetos de ensino em sala de aula. Então, quando a gente pensa na inserção da história da ciência no ensino, passa por duas vias. Uma que é a formação continuada dos professores, e a outra que é você investir e capacitar os novos professores que vão entrar no mercado de trabalho, para que eles já tenham uma formação mais apropriada para a utilização da história da ciência. Professora, este assunto tem a ver com sua atual pesquisa? Sim, hoje em dia eu tenho alguns estudantes que estão desenvolvendo projetos sobre como inserir a história da ciência no ensino de ciências. Atualmente eu tenho 3 estudantes de doutorado, dos quais 2 estão trabalhando com esse tema, e dos meus estudantes de mestrado, 1 está trabalhando com esse tema também. Compensa fazer ciência no Brasil? Vale a pena? Eu não tenho a menor dúvida. São muitos desafios, é um assunto bastante complexo, né? Porque a formação de um cientista é uma formação que leva muitos anos. Eu falei no começo da entrevista que, para falar do meu percurso aqui, eu tive que voltar para o meu ensino médio. Então, se você for pensar na formação de um cientista, ela começa na educação básica. E por isso que é importante a gente ter bons cursos de licenciatura, como o que a gente tem aqui em São Carlos. E a formação de um cientista é um processo árduo, porque aprender ciências, principalmente aprender física, não é fácil, é difícil,
é uma coisa que exige bastante dedicação, exige um foco, uma coisa que você precisa ter um certo... eu não diria talento, mas eu acho que você precisa ter um pouco de talento, mas você também precisa ter muita dedicação. Acima de tudo é dedicação. E isso é difícil. Então, supondo, depois que a gente já encarou que a gente tem que... Para ser um cientista, você precisa se dedicar bastante. A gente no país tem muitas oportunidades. Você tem desde oportunidades para trabalhar como professor, no caso dos cursos de licenciatura, como fazer pesquisas que estão relacionadas desde, como eu falei no começo da entrevista, né, entender o universo, que parece uma pergunta muito romântica, mas que ao mesmo tempo ela tem questões científicas profundas envolvidas, científicas e filosóficas. E do ponto de vista do desenvolvimento do país, ciência é fundamental. A gente, como eu já disse também, a gente está no século XXI, que é a era da ciência e da tecnologia. Então, qualquer país que queira ser minimamente desenvolvido, que tenha recursos para superar a desigualdade, para melhorar a vida das pessoas, para melhorar as diferenças sociais, para superar os enormes problemas sociais que a gente tem aqui no Brasil, é essencial que a gente invista em ciência. Então, eu acho que fazer ciência no Brasil vale muito a pena. E quem estiver assistindo e tiver vontade de vir aqui para São Carlos estudar para o Instituto de Física, eu recomendo muito. Eu acho que são todos bem-vindos e que venham com muita garra, porque é um trabalho que vale muito a pena. Agora vamos para um breve intervalo.